Olá, turminha do sexto ano. Vamos começar com as nossas aulas de artes. Muito bem. Na última aula, nós vimos que eu passei na aula anterior essa atividade e na aula passada eu passei uma pesquisa sobre a diferença entre pichação e grafite. Agora nós vamos responder aqui esse exercício da página 96 e partir para o nosso capítulo 8. Muito bem, vamos lá. Leia o texto a seguir. Passados mais de 40 anos, desde as primeiras manifestações do gênero, hoje podemos compreender que a pichação é fruto da necessidade dos jovens de deixar sua marca na epiderme da cidade, ou seja, nas paredes, nos muros, na pele da cidade. Desde sempre o desafio foi um só: alcançar a projeção. Na regra da pichação, vence aquele que conseguir escrever a sua tag, sua assinatura, o maior número de vezes onde todos possam vê-la. Quanto maior o número de assinaturas e mais alto eles tiverem, maior o prestígio de seu autor. Os pichadores se tornam vândalos quando escrevem suas tags, geralmente sem autorização, em propriedades públicas, privadas e, em casos extremos, em prédios, espaços tombados pelo patrimônio histórico e cultural. A essa altura você deve estar perguntando: e o grafite? Onde entra nessa história? O que difere o grafiteiro do pichador? Em linhas gerais, o grafiteiro é um ex-pichador que soube dar à tinta spray um propósito profissional. Os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da paisagem urbana. Mas não é só isso. Além de agregar valor à cidade, os grafiteiros têm se revelado parceiros estratégicos no diálogo com os indivíduos da sociedade. Vamos lá. De acordo com o texto, qual é o objetivo da pichação? De acordo com o texto, o objetivo da pichação é projeção da assinatura do autor, que deixa sua marca em lugares proibidos ou perigosos. Quando os pichadores se tornam vândalos? De acordo com o texto, os pichadores se tornam vândalos quando, sem autorização, deixam suas tags em lugares públicos ou privados e em prédios e espaços tombados pelo patrimônio histórico-cultural. Explica a seguinte frase: os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da cidade urbana. É uma resposta pessoal. Lembre-se, você pode prestar atenção que o grafite ele revitaliza o espaço urbano, ou seja, o que é mais bonito? Um muro cinza ou um muro cheio de desenhos e bastante colorido? Um muro cheio de desenhos bem feitos e bastante coloridos deixa aquele lugar mais bonito, muito melhor do que um simples muro cinza ou preto, não é? Então, ele acaba revitalizando locais. Locais mudam bastante apenas pelo uso de um grafite. A base de tudo. Será que a pintura só pode ser feita em uma tela, em desenho uma folha de papel? Como vimos, as ruas diferem em diferentes superfícies, das quais variadas texturas que também servem de base para a produção artística na arte. Essa base é conhecida como suporte. A escolha do suporte é muito importante, pois ela fará parte da obra. Por exemplo, na arte de rua, além de cartazes, stencils e grafites, podem ser usados os adesivos, como essa imagem aqui. Esses papéis autocolantes permitem que as imagens sejam fixadas em diferentes locais. Por terem geralmente um formato menor, os adesivos precisam de representações claras e objetivas para comunicar sua mensagem. Então, a escolha de um tipo de suporte pode interferir, sugerir ou contribuir com a representação de sua ideia. Para quem já assistiu o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, o Miles Morales, que é o Homem-Aranha daquele universo, ele cola uns adesivos com uma marca dele em alguns locais durante o filme e também tem um local onde ele vai e faz um grafite bem grande. Se puderem assistir, é uma animação muito boa. Possibilidades de suporte na arte. Nas artes visuais, podem ser usados papéis, telas, materiais reciclados, materiais naturais, tecidos, objetos e até o próprio corpo. Aliás, o corpo também é suporte para o teatro e a dança. Por meio deles são desenvolvidos gestos, movimentos
Embora não seja o único suporte possível nessas manifestações, até na música o corpo é utilizado como suporte para essa linguagem, assim como o som, o ruído e o silêncio. Continuando aqui, a gente viu essa atividade prática que não será feita. Vamos lá. Os coletivos de arte surgiram no Brasil a partir da década de 90. Sua organização é independente, ou seja, suas ações não dependem de instituições como museus ou galerias, e não tem quantidade física de integrantes ou artistas. Esses coletivos promovem projetos que podem mobilizar muitas pessoas para reivindicar direitos e intervir no espaço urbano, as questões políticas do cotidiano da vida urbana, inclusive a revitalização de espaços abandonados ou chamar a atenção para eles. São o centro das discussões por onde esses artistas passam. Aqui um exemplo de um muro grafitado, em São Paulo, que está muito mais legal e mais bonito do que se fosse um simples muro cinza. Muito bem, vamos para o nosso capítulo 8. Linhas, cores e formas. São, digamos assim, o tripé da arte. Afinal, você vai usar um deles, ou todos eles, ou até mais do que só esses três, para fazer uma obra de arte. Principalmente na pintura, no desenho, no grafite, até no adesivo. Para se expressar por meio da arte, é preciso conhecer seus elementos. Você sabe quais são eles? Muito bem. No caso aqui, essa obra de Kaczynski, composição número 8, é óleo sobre tela e está no Museu Solomon, em Nova York, nos Estados Unidos. O nome dessa é composição número 8. Vocês podem inventar um nome diferente para ela. Coloque o nome que vocês dariam nos comentários dessa videoaula. Lembrando que a curtida e o comentário conta como chamada. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês. Quais elementos e formas você consegue perceber na imagem? Tem formas geométricas e muitas linhas e cores diversas, não é? E tem essas coisas aqui na natureza. Tecnicamente, se a gente for prestar atenção, a natureza é toda feita de formas geométricas. Mas vamos analisar cada uma melhor. Vamos começar pelos elementos visuais. Cada linguagem artística é composta por elementos que lhe conferem características. As artes visuais, por exemplo, utilizam a linha, presta atenção, linha, forma, textura, cor e tonalidade para diferentes composições. Ou seja, esses são os 5 elementos básicos da arte visual. O primeiro que a gente vai ver é a linha. A linha é curta ou longa, reta, curva ou sinuosa, fina ou espessa. Assim, ela dá expressividade a desenhos, pinturas e até esculturas. A linha pode ser tão interessante que se tornou motivo de pesquisa para o artista Oscar Schmeller. Por exemplo, ele fez essa obra de arte. 2 balançando contra movimento. É uma pena, foi feito com pena em preto sobre papel de seda levemente dourado. Veja aqui, ele conseguiu desenhar somente usando linhas. A gente consegue perceber que são 2 corpos dançando. E isso tudo feito apenas com linhas traçadas com o auxílio de uma pena. A textura. A palavra textura traz à memória algo que se pode tocar e sentir. A gente já fez até uma coisinha sobre esses tipos diferentes de textura. Mas na arte, essa sensação pode ser provocada visualmente. Pode-se criar a ilusão de que uma superfície é macia, rugosa, ou inventar uma com criação de padrões ou tramas. Diversos artistas utilizam a textura de modo distinto, que vão desde as pinceladas vigorosas de Van Gogh, as estampas cheias de detalhes de Gustav Klimt. No caso, essa pintura aqui, O Beijo, do Gustav Klimt, ele passa a textura de um campo gramado, de que a roupa da mulher e do homem são feitas de tecidos diferentes. Isso tudo apenas no visual.
Mesmo sem tocar, passa-se a ideia de que esse fundo, por exemplo, parece ser meio áspero. É apenas tinta. Muito bem, forma. Alguns artistas podem usar diferentes formas, como as geométricas ou as orgânicas. Lembrando, formas orgânicas são formas encontradas na natureza. Há os que inventam as próprias formas e os que fazem combinações entre elas. A variedade de formas possibilita muitas criações. Pierre Mondrian, de 1872 a 1944, por exemplo, ficou famoso por suas obras com formas geométricas abstratas. No caso, essa obra, Broadway Boogie-Woogie. Se é a Broadway, uma ideia que ele pode passar é que isso aqui seriam ruas cheias de carro, ou uma calçada, já que é na Broadway, né, que é uma das ruas mais famosas dos Estados Unidos, devido à sua arte e cinema. Passa-se essa ideia, ou seja, é uma pintura abstrata toda feita somente com formas geométricas. No caso aqui, quadrados e retângulos coloridos. A cor. A cor provoca uma reação imediata ao observarmos uma obra. Com a cor, uma composição pode expressar sensação, emoções, atrair, repelir, instigar, etc. Há artistas fascinados pelos seus efeitos na produção artística, como Paul Gauguin, Henri Matisse, Claude Monet, Yves Klein, Paulo Passa e outros. No caso essa daqui do Gauguin, a mulher tahitiana com uma flor, ele usa bastante cores primárias, o amarelo, o vermelho, o azul e a própria tonalidade, os efeitos e o que ele faz usando diferentes matizes de cor dá profundidade. E aqui está falando de cor, vamos falar de tonalidade. Uma tonalidade é criada quando se adiciona branco ou preto a uma cor, fazendo com que fique mais escura ou mais clara. É algo que vocês podem testar em casa. Se vocês pegarem pequenas quantidades de tinta de determinada cor e misturar branco e preto em diferentes quantidades, tipo numa tinta verde, conforme você vai adicionando branco, vai ficando verde cada vez mais claro. Se você for colocando preto, vai ficando verde cada vez mais escuro. Isso é tonalidades. Uma tonalidade é criada quando se adiciona branco ou preto a uma cor, fazendo com que fique mais escura ou mais clara. Assim, podemos criar ilusões de volume, profundidade e distância, ou uma atmosfera dramática ou tranquila. As tonalidades são tão importantes nas artes visuais que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, que se dedicava a criar atmosferas enigmáticas com o uso desses recursos. No caso aqui tem do Joan Gris, Retrato da Madame G7 Gris. Todo feito com tonalidade. E as diferentes usos de tons fazem com que dê a ideia de profundidade, já que essa parte mais escura parece ser uma sombra. E se for olhar tirando o marrom, todo o resto são apenas tonalidades adquiridas com intensidade do uso do branco ou do cinza. Onde teve mais branco, onde teve mais preto e o cinza. Muito bem. Com isso a gente vai à nossa atividade dessa semana, que é observe as seguintes obras e escreva abaixo de cada uma quais elementos visuais são predominantes. Vocês vão ver quais são os elementos predominantes. Podem ter mais de um. Viu? Aí vocês vão dizer, William, esse aqui pega cor e forma. Aí você vai escrever. Que é o quê? Forma e cor. Você vai escrever aqui. Nesse aqui é forma e cor. Nesse aqui é tonalidade. Nesse aqui é linha. Nesse aqui é tonalidade e forma. Vocês vão escolher. Não escolher não. Vocês vão analisar cada uma e colocar a que vocês acreditam ser a correta. Bem, nossa atividade será apenas isso.
Bons estudos. Não se esqueçam de curtir, comentar e mandar foto dessas atividades respondidas até as 8 horas da noite, ok? Com isso, nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.